Estamos de volta com mais um episódio e ela tá comigo na bancada de novo, hein? Tá virando rotina, hein, bebezuda? Você acredita? Vê só. Nem eu acredito. E aproveita você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu comentário, interage com a gente que dessa forma o YouTube vai me distribuir para um monte de gente. E juntos seremos mais fortes e unidos. E no dia de hoje eu tenho dois convidados de peso, um médico e uma nutricionista, Dr. João e doutora Renata. Bem-vindos ao meu podcast. Ai, obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. O prazer é nosso de vocês estarem aqui. Obrigada pelo convite, o espaço de vocês para a gente estar falando de saúde, falando do nosso dia a dia, da nossa viagem e agradecer também, né, daquele nosso projeto antigo. Exato. Nós somos criadores do projeto dele. Da clínica, né? Aliás, a gente vai soltar umas imagens aqui do projeto, pra gente todo mundo falar ver. aquela Clínica saudade maravilhosa. e ver como é que ficou, Que era né? um sonho nosso construir Exato. aquela clínica, né? A nossa clínica que é hoje, né? Uma referência da Barra da Tijuca. Da Barra da Tijuca, a Clínica HE Performance, que a gente fez em função até de algumas modificações dentro do projeto arquitetônico que atendesse a nossa idealização de personalizar a medicina, fazer o que a gente faz, né, que é a questão diagnóstica mais avançada, equipe multidisciplinar, avaliação incrível. corporal diferenciada, que isso é tudo importante. Que nós criamos um conceito, na verdade, para a clínica, Que né? antes Foi era só um pensada. consultório, né? Era o João atendendo, eu atendendo, era só isso. Hoje não, hoje a gente tem uma estrutura, né? A gente consegue tratar, a gente faz prevenção, a gente trata atletas. Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar que antes a gente não tinha, né? Sim. João, qual é a sua especialidade? Eu tenho formação, Paula, em endocrinologia, medicina do esporte e também em psiquiatria. Uau, o diagnóstico é completo. Isso, e foi assim, fundamentado, que não é a especialização, mas no Brasil é reconhecido como área de atuação dentro da medicina, que é da ortomolecular. Da ortomolecular. E o que é a medicina ortomolecular em si? Em si, Paulo, é o seguinte, é quando você usa algumas classes, alguns alimentos funcionais, a gente classifica em vitaminas, minerais, óleos, né, que são os ácidos graxos, e proteínas que têm a função de equilíbrio do organismo. Isso a gente tem meios, mecanismos pela história clínica, exame físico, exame laboratorial, a gente faz o estudo que a gente chama da oxidologia, que são alguns marcadores inflamatórios, né, provenientes de um ferrugem que o nosso organismo usa. Que a gente gera, que é o radical livre. Então é o efeito dominó. Então a gente usa, né, isso, a comprovação científica também vem muito forte, pelo que a gente chama de epigenética, que é o meio ambiente, o alimento que entra e faz algumas modificações, faz a gente desenvolver algumas doenças que até mesmo não estava programado no nosso genoma. Então a gente sabe que o meio ambiente é muito mais influenciável na progressão de doenças do que alguma genética. Eu ia falar exatamente isso. Até que ponto a genética influencia? Existe uma diferença muito grande dentro das doenças de hereditariedade forte. A gente sabe o seguinte, hoje a gente sabe que alguns marcadores genéticos para câncer de mama e ovário são muito fortes. Então, se você tem um parente direto, né, que existem algumas, até casos famosos, né, que são chamados gene BRCA1 e 2, que são para predisposição dessa de câncer de mama e ovário. Se você tem esse gene, você tem até 80% de chance de desenvolver a doença. Uau! E transpassando para o outro lado, que é as doenças atuais do meio ambiente pelo estilo de vida, a gente sabe que mesmo que você não tenha a genética, se você procurar, você pode produzir, por exemplo, um diabetes em 70% dos casos, sem ter genética. Então a gente tem alimentação mesmo. Por conta de alimentação. Alimentação. Porque você é o que você come, né? 80%, né, Nutri? Exato, exatamente. 80% hoje. E esse que você falou que você descobre é feito por um exame? Isso, hoje a gente tem um Exame chamado genético. perfil genético, que é essa medicina que está vindo aí, que é medicina de alta precisão ou medicina personalizada, que é exatamente você individualizar caso a caso, dependendo das necessidades, dependendo de que família que essa pessoa nasceu, qual o estilo de vida, quais as funções que ela exerce durante o dia, para o atleta de alta performance, para o executivo, qual o nível de estresse que essa pessoa está inserida, tudo isso a gente coloca dentro de um contexto para neutralizar aquilo que possa vir a gerar o termo, né, que a gente não gosta, são as doenças comuns da idade.
Ah, né? Por que você ganha idade e você comumente vai ficar doente? Não vão? Começa a ter que tomar mais É. remédio. Na verdade, nem remédio, a gente quer suplementar, né? O suplemento passa a ser aquele alimento que é o necessário para você viver bem, Amanda, Sim. né? É o que a gente estava conversando exatamente. agora. Antigamente a gente passava, eu lembro um fato que a gente batendo papo, né? E pais, avós falavam, eu lembro quando a fulana de tal falou, olha, eu fui assaltada por um senhor de 30 anos. Antigamente achava que a pessoa... Não, exatamente. 45 anos, você pega a mulherada de 40, com a idade, hoje eu tenho 44. Você pega a mulherada 20 anos atrás, 25 anos a 30, com 44, você fala, já era uma senhora, aquele cabelo escondendo o rosto, Sim. a vestimenta, Olha a gente a hoje de postura. 40, Olha a cheia gente de com charme, 44. diferente, né? Todo mundo cheio de Todo olha mundo o cheio de braço da Nutri, energia. gente. Isso é uma Nutri de Para respeito, tudo. né? Imagine a gente admitir que hoje, com 50 anos, você se considera velho. Isso é um não. problema mundial, universal, até previdenciário. Hoje, com você com 50 anos, você tem que estar ativo, produtivo, Exato. senão Muito. o mundo Então não você anda. diria que a ortomolecular, ela é preventiva? A base é a prevenção. A base. A base. A única coisa que a gente sempre faz é identificar aquilo que possa ser prevenido. No caso, a pessoa tem uma doença genética, uma doença autoimune já familiar, você não consegue prevenir a doença por si só, que é o diagnóstico. Mas você faz com que a pessoa pelo menos tenha qualidade de vida no momento de estar doente. Porque é isso ainda, né? Porque quando você tá doente, você se entope de tanta coisa. E as pessoas, elas têm a tendência de tratar doença, né? Não de prevenção, né? Isso. É Pois é. isso que eu acho que nós da área da saúde, a gente tem que sempre estar batendo, né? É a prevenção. É o que a gente tem de ideia na nossa clínica, né? É você estar prevenindo doença. Porque aí você tem qualidade de vida. Sim. Porque, na realidade, a medicina tem milhões de medicamentos. Ela te deixa viva, mas ela não te dá qualidade de vida. Te dá Aí- longevidade, né? Exatamente. É, uma das coisas, quando eu me mudei para os Estados Unidos, foi, primeiro, o acesso, né? Que a gente tem aqui com suplementações, que os valores Sim. a gente não tem nem o que falar, né? Que é surreal de preço, infelizmente. E eu, por ser casada com um gringo, eu vi o quanto ele se suplementava. E eu vi que eu tomava, tipo assim, a vitamina C, Sim. a D, e E valeu. olha lá. Hoje, eu tomo uns suplementos que, assim, ó, tem um ano que eu não fico doente. Então, mas chega um paciente lá, às vezes, lá no consultório, e fala, doutora, mas eu não quero tomar suplemento, eu não gosto. Eu falei, gente, que eu tenho medo. Mas você Medo tem do medo quê? de comer a batata frita? Que loucura é essa? Tem E medo a de tomar pizzinha? Coca-Cola? É. Aí não tem medo. Isso vai te trazer doença se você ficar comendo com frequência. Agora, o suplemento que a gente está te indicando é para sua saúde, é para prevenção, Que né? é Pra te deixar prevenção. bem. Então não tem que ter medo. Se você está tendo uma prescrição, se você está com médico, você está com uma nutricionista, logicamente você não vai sair, vou no shopping, vou comprar um suplemento e vou tomar. Não, não é Não. assim. Você tem que ter Tem alguém. que ser assistida, na Exatamente, verdade, né? exatamente. E hoje, Rê, por exemplo, para você em dietas, vamos lá, tô começando a vida com uma não tenho dinheiro para ter uma nutricionista. Ah. Qual seria a sua dica de princípio? Como que eu começo a básico, ter vamos uma dizer assim, o alimentação básico, saudável? O básico é o equilíbrio. É a comida. É você comer comida. De verdade. De né? verdade. É isso que vai te trazer saúde. Se você comer comida de verdade, você não fica doente. E o equilíbrio da quantidade, né? É. Então, assim, você comer legumes, você comer frutas, o arroz, o feijão, Prato colorido, né? prato colorido, verduras, que hoje as pessoas não fazem isso, né? É tudo muito pronto. Essa facilidade que é. Essa comida Exato. industrializada, é super processada, é o que vai te fazer mal. E que vai Então, te assim, inflamar, né? não quer dizer que você fazer dieta, você tem que ter muito dinheiro. Que as pessoas falam, vai fazer dieta, tem que ter muito dinheiro. É, eu escuto isso também. Você Eu escuto isso direto. Se você comer o básico, você consegue fazer dieta. É Porque verdade que tem até dieta com arroz e feijão, né? Exato. A sua dieta é o hábito que você cria. Então, assim, se você quer comer o arroz, o feijão, legumes, verduras e a carne, pronto. É. Tá pronta a sua dieta. Com equilíbrio, né? Com equilíbrio. E tendo a suplementação a seu favor, claro. Se houver porque senão... necessidade. É. Se houver necessidade, você coloca o suplemento. Tem uma idade mínima que a gente começa a se suplementar? Olha, não existe isso. A gente trabalha É. muito com atletas iniciantes de alta performance que são cobrados como se fossem adultos. A gente sempre vê principalmente o seguinte: quais são os alimentos, quais são as vitaminas, os principais componentes para que ele tenha um desenvolvimento adequado. A gente pega numa investigação desde a tireoide, que é a primeira causa de hipossuficiência estatural, é o hipotireoidismo não diagnosticado na infância, a deficiência de vitamina D, né?
às vezes a vitamina D relacionada com outros minerais, tipo magnésio, a K2, MK7, estão envolvidos diretamente com o metabolismo ósseo. Esse osso precisa desses componentes. Hoje, a vitamina D, a gente fala vitamina, mas é classificado como um hormônio D. Então, até a suplementação... É um carreador, né? É um carreador, ele é um condutor, ele é um otimizador, ele é um catalisador, que a Todo gente mundo fala. deveria tomar vitamina D, não Todo só mundo. por conta do Covid, porque virou moda tomar vitamina D por conta do Covid. E o Covid nos ensinou isso. Exatamente. Porque a vitamina D era considerado um... Extremamente importante. Não, e tinha um paradigma, aquilo que a gente fala, isso é cultural. Todo mundo chega para você e fala, tá tomando essas cápsulas, olha que isso é remédio para emagrecer, vai te matar. Mas ninguém fala assim, olha, para um diabético, não estou falando para gente normal, ninguém chega para um diabético e fala assim, olha, essa Coca-Cola vai te matar. fazer mal, Esse é verdade. refrigerante vai te matar. Ninguém fala isso. exato. Então a gente foi criado dentro desse Exato, cunho, uma cultura, onde a cápsula te faz Te mal. faz mal. E o excesso dos processados e dos açúcares, tanto faz como tanto fez. É o gostoso, é o chamarisco, né, da visão. Então, Vicia, né, na a verdade, gente é algo tem, viciante, exatamente, a gente tem os extremos. O atleta em idade inicial, que é muito exigido, e a mulher no início da menopausa, que hoje já é comum, não é diagnóstico de menopausa precoce, a partir dos 45 anos. Eu tomo 44, tô nessa. Se amanhã passando você por isso. entrar na Tô menopausa, passando por isso. é Me normal. ajuda. É. Inclusive é normal. Eu tô tipo... Aí, imagine Não, mas você eu uso viver... meus hormônios. Eu faço uma reposição. Tem que repor. Exatamente. Porque imagine você viver assim para daqui a 10 anos. Deus me livre. Daqui a 10 anos tu tá louca. Então, na verdade, somos a favores da reposição hormonal. Com certeza. Com certeza. Eu A tenho uma reposição pergunta hormonal muito importante para você para fazer. Eu escuto muito algumas amigas dizendo, eu não faço reposição hormonal porque minha mãe teve Nossa câncer. mãe nunca fez. Eu Ai, não sim. faço reposição hormonal porque a minha avó teve câncer. Eu não faço reposição hormonal porque eu tenho várias amigas que chegam agora, principalmente agora que eu estou morando aqui. Eu falo, você faz reposição hormonal? Não, eu não faço. Mas por quê? Minha mãe Porque teve dá câncer. Mas, Por que Amanda, isso? o que não dá câncer? Então, aí eu eu queria falar. entender assim. Aí eu uso. do tomate dá câncer. O negócio dá câncer. Eu faço a reposição. Poluição. É isso. Isso, então, a minha dúvida é, eu uso Não. a testosterona, eu uso o estradiol, eu uso a progesterona. Sim, perfeito. Eu já fiz, eu sempre faço A monitoração dos a exames. monitoração dos meus exames. Marcadores de câncer, Sim. tudo. Então, assim, aí eu fico assim, paro. Aí eu falo, meu Deus, eu vou parar. Aí cada uma que eu escuto, não, você tá maluca, tá louca. Aí eu falo, a minha pergunta para um médico, a reposição hormonal, ela realmente vai me fazer ter câncer? Não. É medo. outro paradigma. Aí eu tinha que fazer um suspense. Exato. Então, eu paro Não, com meus hormônios, é que eu eu fico continuo com meus hormônios. Deve continuar, é o que eu falo. Mas aí fica aquela ansiedade. Não faça mais isso. Mas não é uma Mas opinião com do Dr. monitoramento João. médico. Não é a opinião do Dr. João. Hoje eu vou dar 2 exemplos. Aqui, na Flórida, existe a doutora Rebecca Glaser, que é uma oncologista, uma das maiores estudiosas em reposição hormonal feminina. Olha aí, Amanda. Maravilhosa, me passa ela Eu agora, já contato depois. tratei uma paciente dela no Brasil que chegou lá com pellet subcutâneo para colocar hormônio que ela monitorou. Era uma senhora de 86 anos com Uau. metástase de câncer de mama Uau. no fígado, Nossa. onde o hormônio, não estou falando que todo mundo é para fazer isso. Ela monitorada, Sim, Sim. pessoas, o pras hormônio pessoas. dela era estrogênio dependente. O que ela fazia? O hormônio decaía e os marcadores, o hormônio diminuía de tamanho e os marcadores baixavam com o uso do anastrozol e testosterona subcutâneo. Uau. Então o hormônio serviu para tratar como contraponto do estrogênio, que era um hormônio que fazia mal para essa pessoa. O outro maior estudioso de hormônio, no caso masculino, do mundo, chamado Dr. Morgan Teller. Morgan Stanley. Ele foi um urologista que depois fez endocrinologia, que ele tratava câncer de próstata com a castração química. Antigamente a pessoa tinha câncer de próstata, falava, é da testosterona. Fazia castração química, ou hormonal ou cortava testículo. Corta. Que horror. Horror. Tira Ficava assim as bolinhas? Tira as Castração. bolinhas? Tira, Igual botava Gente. ou igual cachorro, ou botava Horrível, né? prótese. Passada. Eu não Botava fiz isso prótese. nem no meu cachorro. Imagina como o homem não fica. Pois é. Fazia, era O tempo tratado inteiro, por isso. né? Decapitado. Decapitado. Era uma, digamos assim, uma mutilação. né? Mutilação. Até para a questão da consciência Não, gente, corporal do homem, né? Ele Homem, sentia provedor. psicológico. Igual a gente tira os peitinhos. Tira os peitinhos. Perdia. Autoestima mesmo, Autoestima. né? O Dr. Morgan Teller, depois de tratar 30 anos homens com câncer
dessa maneira, ele passou a estudar que os homens que ele não fazia essa castração química respondiam melhor a quem ele fazia a castração. Moral da história, hoje não se estuda mais relação de câncer de próstata com reposição de testosterona isomolecular ou bioidêntica, que é aquela testosterona feita no laboratório, mas tem a composição molecular igual ao humano. Não, tem creme, tem pellet, tem injetável. Tem as vias, elas são... A única coisa é que ela é idêntica àquilo que o homem produz. Então ela é isomolecular, é a mesma molécula que o homem produz. Então volta aquele estudo nosso da fisiologia. Se o hormônio que é feito pelo homem tivesse que ter maior incidência de câncer, todos os adolescentes deveriam ter câncer. Então o que contrapõe é o seguinte, é a idade vindo, os cofatores externos influenciando e mistura aquele bololô todo, agrotóxico, BPA, veneno, outros hormônios sintéticos que vêm pela água, etc., que juntam um terreno favorável para câncer, né? E hoje, aí falando também nisso, veio aqui na minha cabeça, doenças metabólicas relacionadas a câncer. A maior incidência de câncer em mulheres são as mulheres com síndrome metabólica, aumento de insulina, inflamação, gordura abdominal. Essas mulheres têm mais predisposição a desenvolver câncer de mama e de intestino. Uau! É o açuquinha. Pois É é. o açuquinha. Pois é. Então, O açúcar é extremamente inflamatório. eu tenho né? esse outro caso também. Eu tenho as amigas que têm todo problema de intestino. Eu tenho muitas amigas. Muitas amigas. mulheres, né? E o açúcar Muitas hoje, mulheres. se vocês fossem indicar para tomar um café com açúcar pessoa de que- coco, com adoçante e sem nada. Sem nada. Sem nada, é a primeira opção. E se a Primeira pessoa opção. não consegue? Pra onde que ela vai? Pra onde que ela Qual vai? que é o mais Vai pro mel, saudável? vai pro- Pra Pra estévia? onde a Vai gente pra onde? vai? Vai pra onde? Se Ou não for vai? Se for um adoçante, a gente costuma prescrever o Lurango, que é um adoçante que ajuda a regular a glicemia. Então, ele é um adoçante preventivo. Agora aqui, uma outra coisa. Com toda essa tecnologia, Instagram, Facebook, é uma loucura, né? Porque a blogueira vai lá, posta Sim. o suplemento, fala que ficou magra, gostosa, sarada, e a coleguinha vai comprar achando que vai dar certo. E não é assim, né? Não funciona. É um As febres do exame. momento, né? Como que funciona? Porque não tem uma receita, né? O que é pra mim, não é pra ela, né? Não. E as pessoas, elas olham pra você no Instagram, ela quer ficar igual a você, mas cada um tem um feitio de corpo. Então, ela não vai ficar igual a você. E aí começa a pessoa a ficar mal, né? Que ela fica buscando o tempo inteiro aquele corpo que ela não consegue chegar naquele corpo, porque não é ela. Frustração. Na realidade, ela tem que se ver e cada dia ela se vê melhor. Mas aí ela não consegue, ela vê o outro no Instagram. E a dieta, ela tem que ser personalizada. Não é uma dieta para várias pessoas, é uma dieta para cada um, porque cada um tem um organismo, cada um responde de uma forma. Nem todo mundo vai responder igual. Cada um tem uma bioquímica diferente, cada um tem a microbiota do intestino diferente. Então, Esse assim, não problema pode do ser. intestino é uma coisa muito... É tanto, eu acho que é tanta intestino e o tal do gente. pânico, né, gente? Que tá aí... Porque na realidade, pra todo quando você mundo. tem problemas intestinais, você fica mais cansado, você fica mais fadigado. Você desenvolve problema neurológico. Você desenvolve problema fazer neurológico, você fica depressivo. O nosso órgão que mais produz serotonina não é o cérebro, é o intestino. Mentira. É verdade. Tô passada. É o cérebro. Isso é um fundamento, né? Quando eu falei da questão da ortomolecular, que é a área de atuação do Brasil, mas eu fui aluno do professor Elion Povo, que foi aluno do Linus Pauling aqui, em legal. Harvard University. Super Então, fui cabeça. aluno direto dele, então eu tive uma experiência, as coisas que ele falava há 20, debaixo dos fãs, 20 anos atrás. Ontem, Tá tranquilo, não tem pra trás Começou a aí. falar de intestino, tem pouco tempo. Tem pouco tempo, e a gente Não, porque eu já... acho que as pessoas tinham já há muito medo, né? tempo, né? E vergonha também disso. É, Pô, tem muita porque gente que tem eu vou- vergonha. Como todo mundo faz, gente. Todo mundo como Aí se- virou a moda do lactobacilo, do probiótico, probiótico. Aí a indústria vem, né? Gente, a a indústria indústria, da a indústria farmácia vai farmacêutica, ela vem engolindo, né? engolindo, né? Mas, logicamente, que não é para você... nem sempre você tem indicação para usar o probiótico. Às vezes você vai usar num momento que vai te distender, vai te dar gases. Então, primeiro você trata o intestino, depois você entra com probiótico. Ah, tomei probiótico, me fez mal. Fez, não tomou no momento certo. Não tomou no momento certo, está no momento de hiperproliferação É, bacteriana, você não exatamente. está com o intestino Tá muito adequado. inflamado. Tá cheio de glúten ali, tá cheio de farinhas. aí- Ainda essa, né? Porque Tem. o mundo também tá ficando alérgico a glúten. Né? Eu acho que as doenças É o excesso. silenciosas, autoimunes, essas questões de alterações imunológicas
latentes, aquelas coisas que inflamam a longo prazo, que é a mesma base fisiológica da doença cardiovascular, da doença neurodegenerativa, isso está tudo interligado. Isso é um fio que você vai puxando, a gente tem linhas de investigações terapêuticas que vai tratando a questão da base. Porque se você for só tratar o final, se você está com dor de garganta, só toma antibiótico. Se você está com uma rinite sinusite, só usa o corticoide. Se você... E o que acontece? A evolução disso, que a gente sabe, é que são as mesmas proteínas que levam a você ter diminuição de massa muscular conforme você ganha idade. Então, quem evolui com menos massa muscular, conforme vai ganhando idade, vai evoluir com piora de qualidade de vida. Então, a gente batalha isso. A gente fala que é o quadripé da saúde. Sim. E vocês batem a bola muito junto, né? O paciente de vocês vai de um Sai pro de um outro. lado pro outro, né? Vai de um pro outro. Vai primeiro nela ou em você? Às tanto vezes faz. depende, tanto faz. A tanto gente faz. botou um fluxo que não Não. influencia, mas passa pelos dois. Porque a gente não tem perfeito, né, como gente? dissociar a questão do bem-estar alimentar, Sim. né? E a questão de qualidade de vida ou prevenção de doença. Quais são os 4? Os 4 pilares. eu quero saber agora. Imunologia, Certo. Imunologia. nutrição, hormônios e estímulo. Estímulo. O estímulo é o quê? É você fazer o comando do cérebro para aquele músculo. Gente, você sabe que o Samuel, o meu filho, ele machucou o pé. E ele começou a terapia, né? Fisioterapia. E o médico, a primeira frase que o médico falou pra ele foi: você tem que ensinar o seu tornozelo a não torcer mais. É aqui. Mas Que bonitinho. Porque é aqui, você vai falar pro seu corpo que ele não vai mais torcer, porque senão ele vai ficar torcendo, você tá crescendo, você tá grande. E tudo é a mente, né? Não, e isso também é um dos fundamentos, né, Paulo, que a gente sempre fala, depende de você. Eu não tenho como com remédio, a Renata não tem como uma alimentação, fazer o que a gente chama de estímulo neurológico do seu cérebro, mandar você contrair sua coxa, seu glúteo. A consequência pode ser estética, mas tem muita coisa por trás disso que faz com que você tenha realmente uma mudança de estilo de vida, qualidade de vida. Não é quando a pessoa vai lá, doutor, eu quero aqui porque eu vou entrar de férias, eu quero passar um carnaval bonito. Eu acho que a gente tem que pegar até esse gancho, né, preguiça. da Essa estética, né? esse início para falar, olha, isso aqui você vai intensificar. Ah, eu tenho um casamento para ir. Beleza, a gente não é contra de algo mais restritivo por causa do momento. Mas muda, aproveita aquilo para fazer uma mudança de estilo de hábito. Essa mudança. Porque você vai de precisar é isso, disso. é o hábito, Porque se você né? estiver bem um ano inteiro, você não precisa estar seco. Às vezes a pessoa, tá seco para um carnaval. Fica bem um ano inteiro, chega Cuida ali pro de carnaval, você, aí faz Você uma faz uma dieta coisa mais, diferente, uma coisinha mais mais pra restritiva. secar, Mas aí é um período curto, né? Você vai fazer 2 meses. Não, você tem 90 quilos, aí você quer emagrecer em 3 meses pra entrar. Aí você Querida. quer passar o ano inteiro só comendo besteira, engordar o ano inteiro, pra chegar ali 2 meses. Aí isso faz você trazer doença, né? É isso. Você acredita no detox? Você usa o detox? Você faz detox com os seus pacientes? Dieta detox? Você faz tipo 5 dias, 7 dias de detox, você usa isso? Na realidade, a alimentação saudável já é uma alimentação detoxificante, né? Então, assim, o que eu faço? Às vezes, quando uma pessoa quer uma coisa mais curto prazo, eu faço. Mas eu sempre coloco no plano alimentar planejamentos, assim, para fazer parte detoxificante. Então, assim, chá, são temperos que a gente coloca, que já vai fazer a desintoxicação. Exatamente. E faz eu muita ensino diferença, isso né? na vida dele. Não simplesmente, fazer uma semana. Eu ensino a pessoa a utilizar isso sempre na vida. Você é super restrita na sua casa? Fala a verdade. Não mente. Tá me olhando. Pensou. Pensou. Eu sou da seguinte teoria. Não tem em casa. Não Tem casa besteira. Não tem. Não. Você não tem. compra. Não compro. E sua filha come o quê de snack? Não come. Come Em o quê? casa não come. E come o quê? O que ela come? Qual a Então, alimentação? porque assim, quando você está em casa e tem aquilo ali muito fácil, você vai lá toda hora, tá Vai, ansioso. abre o pacotinho, né? Gente, é uma loucura, E né? você come. Então, assim, É verdade. se você quer comer alguma coisa diferente, você vai na rua, compra pão, come, acabou. Agora, Val? se você tem Tô em vendo. casa, você quer comer aquilo o tempo inteiro. E às vezes você está trabalhando, quando você vê, você poderia ter comido 3 biscoitos. Você viu comer o pacote. Não sabe comer 3, né? Não sabe comer 3. Porque você não está comendo consciente. Você está comendo trabalhando.
Então, quando você comer, você tem que parar para comer. Não, eu vou comer porque eu tô com uma vontade de comer um biscoitinho, vou comer 3 biscoitos. Para. Sinta seu biscoito. Aprecie seu biscoito. com moderação, né? Exatamente. Mas às vezes você come e não tá nem pensando no que você está fazendo. Você está pensando no trabalho. Você libera seus pacientes pra beber? Não, libero. Libera. Libera um pouco. A cara dela. Libera um pouco. Eu até sou prova viva, porque a Maria Clara, a gente está aqui nos Estados Unidos, ela chegou, comprou um pacote de recheado de Oreo, né, que ela adora. Não, vou comprar. Ela já tem isso na cabeça. Que dela. bom. Não, eu quero um só. Nela, não precisa 2 não, pai, um só. Aí não é que a gente seja radicalista, mas em casa, o que Você ela dá vai um exemplo, Não, ela né? vai comer o que a Renata deixa, uma pipoquinha vendo filme e tal, e satisfaz. Agora, a criança, se ela começar a ficar com aquele paladar, aquele estímulo muito intenso durante É o que você várias... fala, que é um o que a gente acesso, falou né? aqui, o meio que você vive é que te influencia. Sim. Isso que vai te ditar o que você vai ter de doença lá na frente, né? Então, se dentro da sua casa você já tem um meio obesogênico, o que você vai trazer? Você come fast food? Não. Nunca? Não gosto. Nada. Não, Não inclusive- gosto? Não, mas eu não gosto. A gente bem. não gosta. Tá ótimo. não E tem- também foi a minha criação. É. A Minha sua mãe e mãe seu pai faziam isso com você? nunca me ofereceu Jura? fast food. Não. Que loucura. Eu lembro que quando a Maria Clara, Não. a primeira vez, ela tinha o quê? 5, 6 anos? É. Um casal de amigos nossos, médicos, foram levar ela pro shopping. Aquelas amiguinhas da escola. Aí a colega médica, né, mãe da... eu não sabia que ela não podia comer fast food. Eu falei, não, ela pode, ela não tem nenhuma restrição. Não, que eu cheguei com ela em frente ao fast food. Falou, Maria Clara, o que tu quer comer? Ela, tia, eu não sei, porque eu nunca vim aqui, não. Arrasou. Aí falou assim, eu fui já naquilo ali. Aquilo ali é que meu sogro, o pai da Renata, leva ela escondida pra tomar aquele sorvete na casquinha. Eu já fui naquilo ali, agora o resto eu não sei o que Eu é. não sou a favor de dar doce pra criança. Porque assim, você acostuma. Não tem jeito. verdade. Você ativa aquele paladar E o açúcar é doce. muito mal, né? Não, e o muito. açúcar vicia, né? É uma coisa que... Aí o que meu pai faz? Meu pai, desde pequena, pegava ela escondida e levava ela pra tomar sorvete. Ai, que bonitinho. Avô Tem que faz ser isso. avó, É, né, avô gente? faz. Avó é avó. Você vai ser avó, amor. Você vai ver que você vai estragar tudo. Não, ela vai dar cenoura pro neto dela comer. Cenoura. Pepino, não é? É um snack tipo de espino. Pode, cenourinha. Cenourinha, pepininho, não pode? cenourinha, abobrinha. Aqui é bom nos Estados Unidos que a gente tem acesso àquelas bandas, a gente vai no pub, tudo cortadinho. Já vem A na gente mãe. a gente só acaba... Eu falo porque assim... Aí eu enfio o pé na jaca, tá? Ela adora o fast food. As pessoas, quando Faz as pessoas assim. vêm aqui para os Estados Unidos, falam, não tem como não comer besteira nos Estados Unidos. Não, Claro que sim. tem. Gente, Aqui ainda tem lógico uma que facilidade. tem. Maior. Aqui, maior. Porque, por exemplo, o aspargos aqui, um ramalhete de aspargos é 4 dólares. 4 dólares. Gente, No Brasil é muita horrível. coisa de dieta aqui, assim, muita alimentação coisa que faz, saudável. E você vai no mercado, aqui tem alguns mercados que são orgânicos, né? Que você tem acesso, que você fala assim, meu Deus do céu. É só não faz dieta quem não quer. E aqui realmente a gente tem muito acesso. Né? Com preço bom, qualidade A boa. Renata sempre fala a aveia daqui que tem os mix, que ela bota com Maravilhoso. blueberry, Ai, aí é todo dia maravilhoso. nosso café da manhã é isso. Ela É faz o isso. Eu compro também. É uma Tem a delícia, de, né? de morango, E os de frutos blueberry. vermelhos, né? Tem? Para com açúcar. Então tá. Eu, É um hein? pacotinho pronto. É o pacotinho pronto. Tem Tem açúcar? Tem. Cara, amor, que caiu. você tem que fazer. Caiu Mas da aí você dieta. faz, compra aveia, aí coloca blueberry, você monta o igual seu. eu monto você aqui no faz potinho. bota uma fibra aqui. Eu faço geralmente um mingauzinho com Ai, que leite delícia, com leite de amêndoa. amêndoa, Esse mesmo. a aveia, aí eu ponho de vez em quando eu tenho em casa, sempre eu tenho, mas Isso trata amora, intestino, a hipertensão. um moranguinho, é muito gostoso. Muito bom. Tem E um falando valor. agora em tendência Sustância, né? ainda, um dos suplementos... Sacia, não é? Muito. Tipo, eu como isso de manhã, a gente vai pro parque, a gente só vai comer 4 horas da Que é tarde. muito gostoso. Veia sustenta. Eu sempre falo, vai pra parque, faz um bom café da manhã e faz um almoço e jantar. Pronto. Acabou. 2 refeições. Aqui nos Estados Unidos a gente faz fazendo uma refeição bem feita, tá de bom E tamanho, olha né, lá, Zuda? o que você come, então, aqui nos Estados Unidos? Você veio pra cá, o que você... Eu como a mesma coisa que eu como lá Brasil. no Brasil, a mesma coisa. Mesmo, É o qual que é a peixe, sua é comida? Um legumes, peixe, legume? Você é come carne verdura, vermelha? batata. Muito pouco. Pouco. Muito pouco, porque quando eu comia carne vermelha, meu colesterol sempre ficava alto, sempre. E depois que eu tirei, eu consegui regular melhor o meu colesterol com a Nós carne. somos uma família que temos Eu já operei coração, colesterol. E aí conseguiu, eu tenho genético, então eu consegui controlar. Eu volto a comer a carne, o colesterol, bum. Olha, vou tirar carne de vez. É. Eu já não gosto muito. O meu caso,
indicar. Deu certo, cada um com o seu Sim, um. sim. Procure seu médico, lembrando que a gente aqui tá batendo E só o uma estresse, bola, né? né? Quando eu tô mais estressada também, eu posso até nem comer carne vermelha, que o meu colesterol sobe. Como a gente falou de tendência, um suplemento que virou muito trend é o magnésio. Sim. O que falar do magnésio? O que é o Magnésio magnésio? é maravilhoso. Na verdade, é um Mineral, dentro daquele contexto da ortomolecular que a gente fala sobre vitaminas, ácidos graxos, aminoácidos, dentro dos minerais, o magnésio tem se mostrado muito importante, tanto para a parte cardiovascular como a questão neurológica. Ansiedade. No caso, no Brasil, o nosso solo é muito pobre, historicamente, em magnésio. Magnésio, exatamente. Então, o sal de magnésio já tem sido usado como anti-inflamatório articular, mas a gente sabe que existem outras formas aí, a ciência, né, a tecnologia vem nos ajudando, que é o magnésio treonato, glicinato. É isso que eu ia aí são perguntar, tem vários tipos de vários magnésio, tipos né? que o magnésio, às vezes, gera diarreia. Ele é laxativo Ele é naturalmente. laxativo. Aí Então, essas pra outras mulheres que formas têm prisão de ventre, aí é é maravilhoso. Aí é Olha terapêutico. só. Aí uma dica. O melhor Sim, horário uma dica pra tomar mulherada. magnésio. É. Muitas O mulheres, magnésio né, com prisão de treonato, ventre. que tem função neurológica de sedação equiparado a sedativo natural à noite. Como É uma o que a melatonina? gente, é a nossa melatonina que a gente usa. Ela que ela induz, tem, ela tem ele induz a melatonina, melatonina. ela tem esse outro Só que a magnésio. cápsula tem açúcar. Só pra te Tira avisar que açúcar. tá cansada, Chama, Eu cancelada. vou falar. Pode Chama falar, Calman. 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 Ah, É maravilhosa. é É uma, o é uma gamezinha, tem a Tem GABA. açúcar, tá? Então, gente, tem uso aí de o um chazinho que é blend, muito açúcar. É GABA. Tudo tem É. açúcar, se você for ver. 5 HTP, que é o 6 triptofano, gramas de magnésio, açúcar. o GABA Se e você não olha melatonina. atrás, Aqueles de criança, Surreal, quantidade de açúcar. Os games, né? anos. Então, esse blend, né? É o que Magnésio, ele tá falando, é o que tem o Calme. magnésio, 5-HT, o triptofano, Triptofano. teanine e melatonina. Isso induz o sono pra reparador. dormir, Gente, isso é uma é delícia. maravilhoso. A melatonina, ela tem contraindicação? Só tem contraindicação em doses iniciais altas, porque pode dar uma euforia. Muitos Ao dos contrário, Ao né? contrário. Aí dá Você não agitação, dorme. você não dorme. Você fica sonhando, sabe se tá dormindo. Você não sabe sabe se mesmo? tá doendo. Eu já dá uma escutei algumas euforia. pessoas falando o isso, meu eu falei, marido para, viajou de com as maneira crianças nenhuma. É sozinho. mesmo? É. Deu melatonina pras crianças, no voo de 8 horas, deu rebote. É, isso Ah, Não pô, dormiram. parecia o demônio da Tasmânia, dentro do avião 8 horas. Nunca mais ele deu. Falou, eu não vou nunca mais. Mas deve ter Mas dado uma Mas dose é alta. a dosagem. É a dosagem. É a dosagem. Exato. Mas melatonina é um hormônio que a gente produz. Então, todo mundo, não existe, sabe? Igual, aquela história, né? Todo mundo quer taxar, mas a insulina é mocinho ou vilão? Gente, o que é mocinho ou vilão? Quem não tem insulina morre. No entanto, que morre que o diabetes é tratado tipo 1, é tratado com insulina terapia. A gente precisa. Sem tomar, né? Não pode ter ela em excesso, igual o cortisol. Então, essa grande balança, esse grande equilíbrio é o que a gente busca quando está repondo melatonina, em que momento que está, se a pessoa teve esse histórico de muito sonho, agitação, você reduz a dose, usa uma melatonina time release, associado ao indutor do sono melhor. Porque é verdade, isso então, tem coisa que você sonha, que você não dorme, né? não Que você acorda dorme, né? cansado. Há uma horrível. agitação cerebral. Pelo amor de Deus. E o sono influencia em tudo, né? Da produção de hormônio, no seu dia. Na se você- regeneração. O sono tem que ser reparador, na fome, né? se você não dorme No bem, no outro dia humor, você sente né? fome. No humor, em tudo. Sono é tudo na Agora vida. falando de um outro suplemento, que é o que a gente estava falando sobre CBD, Sim. é o que é o para ansiedade, para dormir também. Aqui nos Estados Unidos a gente tem uma facilidade maior do que no Brasil. Isso a gente já tem acompanhado há muito tempo. Hoje existe também subespecialidade, que é a medicina canábica, porque a princípio, aqui nos Estados Unidos, isso foi iniciado para crianças com necessidades neurológicas especiais, como autismo e convulsões. Com autismo? Autismo e Que convulsões. legal. Hoje, aqui nos Estados Unidos, já foi ampliado para mais ou menos 30 patologias. Nossa. Mas é aquilo que a gente sempre debate. Eu e a Renata, a gente começou isso há muito tempo atrás e a única coisa que a gente não é conformado. Então, isso que nos dá ânimo de estar estudando, buscar, trabalhando, de de buscar. buscar. No Brasil, estava aprovado para 7 patologias. Do nada, ano passado, teve uma reviravolta, restringiram. Todas as patologias. Enquanto nos Estados Unidos amplia-se o Ampliou. leque de ação, no Brasil restringe. Como? Entendeu? Então, quem faz isso, a gente tem muita retaliação. Que É horror. brabo lutar contra isso, mas a gente não baixa a cabeça, a gente vai...
Eu acho teve que uma tem realmente. comoção na internet. A gente fala com os amigos, com os influencers, a gente tem um grande amigo que é paciente, que a filha dele faz isso. Ele foi para a internet, ele é um grande influencer, foi para a internet, outro falou, foi um absurdo. Aí rapidinho revogado. Inclusive em São Paulo já está sendo dada pelo SUS. Então, Olha é aquela que coisa, maravilha. quando a indústria Que é uma quis coisa travar, boa. a coisa reverberou de benefício. forma contrária, que agora ampliou. Então, são essas batalhas que a gente passa no Brasil. Essa questão dos suplementos. Todo mundo fala, ó, vai tomar proteína, vai fazer mal para o rim. É verdade. Quem inventou Tem- isso, então, gente? Aí, entendeu? gente, Vai sobrecarregar isso creatina. É Ó, excesso de carboidrato. Então, vai eu entendo tomar isso. creatina, vai perder, dá cálculo no rim. Gente, aí a gente pega todos os research, todos os estudos, não tem um relato de relato. creatina com pedra no rim. Quem inventou isso, gente? É muito mito, é muito mito. Aquele né? mito Ela que... tá sendo uma açotada, né? Judiação dela. E a velha Isso é coisa de... companhia. Na minha época que eu usei, na minha época que eu comecei a prescrever, teve um momento que a creatina era doping, não podia usar em atleta. Nossa. Aí, isso é coisa de cavalo, então isso a gente chegou a ver. O whey protein era bomba. Era bomba. Quando eu cheguei é com- verdade, Paulo. Quando eu cheguei Você com- nunca ouviu isso? Com Gente, o primeiro eu não pote, lembro. quando eu cheguei Era com o bomba. primeiro pote de whey protein em casa, meus pais fizeram reunião e falaram, olha, meu filho, tal, como se eu estivesse sendo usuário de droga pesada, com o pote de whey. Então era clandestino. o pote. A gente tinha que tomar escondido a creatina, o whey protein, para não morrer. E hoje a gente sabe, tem estudos em idosos, Mas também, diabéticos. antigamente não tudo. tinha todos esses estudos em relação ao whey protein como se tem hoje, né? Mas ainda tem pessoas com essa mentalidade de que o whey não pode tomar, porque... É que as pessoas hoje eu acho que buscam mais a longevidade, né? Eu acho que estão buscando mais envelhecer com saúde. E hoje a faixa etária de idade mudou, né? De viver. A qualidade, Mudou. né? Não, de morte mesmo. De tipo, hoje as pessoas estão morrendo com 80, 90. Não, a média no Brasil média no hoje está Brasil, com é. 77 anos. Olha aí. Então, o que a gente fala, a diferença de senilidade e senescência. Senescência é aquela pessoa que quer estar com 70 e está aqui viajando, curtindo, às vezes, onde fez já uma renda passiva, já investiu certa grana, o dinheiro, quer viver bem. É claro. Aí tu vai chegar para a pessoa, não, ó, vai ficar caquético, sem massa muscular, e é normal ter doença. Gente, Não, a minha mãe, Não uma entra na quantidade de remédios, assim, absurda. Eu falo, mãe, pelo amor de Deus, Tem vamos tirar gente, todos ó. esses remédios, vamos começar a suplementar, mas ainda tem aquela cabeça de que eu tenho que tomar o remédio da pressão, o remédio da diabetes, A eu tenho indústria remédio. farmacêutica, eu acho que é a maior máfia que a gente tem, né? Eu diria assim. Assim, a indústria fez com que muita coisa evoluísse positivamente. Sim. Mas virou um capitalismo um pouco canibal. Aquela coisa assim, pô, se essa galera... Igual do CBD, gente. Aí foi descoberto que nós temos, dentro da medicina canábica, receptores inflamatórios e para imunidade, receptor 1 e 2. Então a gente tem receptor para aquilo. Como é que a medicina não vai usar aquilo? Não estou falando da questão marginalizada, não estou falando da não, droga, não, não. Estou falando não. da parte Sim, médica. da parte que vai como te é que inflamar, que como vai é te que dar na você dor. não considera que seu organismo nasceu com receptor e que você não pode usar o componente do receptor? Então a natureza fez aquilo ali de Pois é. aleatório. Não, gente, vamos ser inteligentes, vamos raciocinar, vamos ver e sair desses pensamentos pragmáticos, esse paradigma que isso dá câncer, aquilo. Calma, vamos estudar, vamos ver os fundamentos, que a coisa vai evoluir para a gente ter saúde, não ficar dependente de uma coisa pro resto da vida. E não é né? ser contra medicamento, né? Não, tem momento que Não, a gente tem momentos que a gente precisa tomar, né? Não tem jeito. Um medicamento, Mas né? o que a gente puder Mas a gente não pode prevenir, fazer né? aquilo ali de bengala e escudo, né? Igual alguns medicamentos que o médico prescreve. Quando chega o paciente tá tomando 3, 4 anos aquilo, não parou de tomar. Ansiolítico, por exemplo, alguns ansiolíticos, o médico passou para tomar 2 meses, o cara tá tomando 10 anos, né? Entendeu? Então, por que não trata? Não tenta fazer de forma diferente para ter mais qualidade de E vida. a nutrição consegue te fazer isso, né? Os Exatamente. alimentos, a forma Você como se você se alimentar melhor. alimenta, como você se suplementa. Outra coisa que tá explodindo, né? Essa tal da Ozempic. O que vocês acham sobre isso, gente? Que tá todo mundo tomando. Quem precisa, Tem um quem não nome, né? precisa Qual é o ficar nome? magro, fica. Semaglutida. Semaglutida. A semaglutida é mais também, é o que eu falo, que é aquele paradoxo. Eles descobriram um receptor análogo que a gente chama de GLP-1, que é um receptor que faz o trânsito da comida ficar um pouco mais lento, então o pouco que você come aquilo te sacia mais e faz alguns efeitos benéficos anti-inflamatórios para melhorar a destruição da gordura visceral. A gente tem receptor. A indústria pegou,
fez uma moléculazinha diferente, botou um componentezinho lá e falou, ó, essa aqui é minha. Patente, faz parte do jogo, do game. A gente tem que Sim. Mas é o mesmo receptor que lá depois a indústria vem criticar que tu não pode usar o Porque CBD, vai dar- não pode usar a melatonina, não dá não pra pode entender. usar o DHEA, não é. pode... Entendeu? Eu acho que é uma tremenda ferramenta. Agora, a ferramenta tem que ser usada tem Tem que que saber usar, usar, né? Tem que saber ser usado. entendeu? né? Tem que saber ser usado. Igual o carro. Eu gosto muito de comparar o organismo como se fosse uma máquina. A gente sim. nós somos máquina humana. Claro. Como é que você vai pegar a chave de roda para abrir o porta-luvas? Gente, não é para isso, não é para tanto. Agora, você com indicação, sabendo para qual intuito que você está usando aquilo, com uma programação, você sai daquele uso marginal da coisa, que quando vira moda, todo mundo Não, câmbio gente, todo negro, mundo né? resolveu ficar magro. Aí agora todo mundo vai ter É, o câncer. câmbio agora negro, todo- É uma loucura, né? É o extremo, né? As pessoas estão muito extremistas, né? Exatamente. Além dessa... Não tem um equilíbrio em nada, né? Às vezes chega paciente, eu falo pro João, às vezes chega paciente aqui, que eu nem prescrevo uma dieta, sabe? Eu converso mais com ele, eu dou uma orientação para ele dar um start, para ele começar a ter hábitos saudáveis, para depois montar um planejamento. Porque eu vejo que ele ainda... Ele vai sair dali com um papel na mão, Vai olhar. E não tem condições. né? ele não vai conseguir fazer aquilo. Não, ele Então, não vai fazer. E aí não vai ser bom pra você ele não fazer, né? Exatamente. Então, a gente, repente, da não área tem da saúde, consciência, né? a gente tem que entender o nosso paciente, né? A gente tem que saber o momento certo para passar as coisas para o paciente. Para ele ter o resultado dele. Porque eu não quero que o paciente chegue no meu consultório e ele emagreça e depois ele engorde de novo. Que é o nosso grande vilão. Que o efeito porque sanfona, o efeito né? sanfona, né? Exatamente. E aí é aqui, né? É na cabeça. Então, se ele não tá pronto, ele sai com papelzinho. 2 colheres de sopa de arroz. Ele não vai. Ele vai guardar o papel e vai falar, deixa pra lá, Então porque é muita você coisa pra orienta, fazer, né? às vezes você indica um psicólogo que às vezes tem necessidade para você estar trabalhando junto, Sim. para tratar às vezes uma compulsão, às vezes o paciente está compulsivo, está muito ansioso, então uma terapia é legal. E aí todo mundo trabalhando junto, aí depois você consegue dar um planejamento aqui, tá? Toma seu planejamento. Perfeito. Isso você entende Mas você primeiro, tem que né? entender o paciente. Né? Você tem que olhar ele como um todo. Não é só você chegar e dar uma dieta para o paciente. Exames, Não é né? assim. Atendimento. Aí, às vezes, as meninas lá no consultório, nossa, doutora, mas você demora muito na consulta. Eu falei, gente, quando você fala de comida, Pelo amor de Deus. você fala da vida da É. pessoa. O que não está incluído comida? Gente, nem sei. Não existe Tudo. Até no velório tem comida. Tem comida. Aqui nos Estados Unidos é festa. Você tá feliz, você come, você tá triste, você come, tudo tá envolvido comida. Então, quando a pessoa começa a falar, ela vai lá de trás e vai e contando a vem história dela toda. vindo. Então, assim, a consulta demora, não tem como não demorar. Você precisa conhecer seu paciente, você precisa entender ele, para você poder prescrever. Rê, é uma regra comer de 3 em 3 horas? Não. Não é uma regra. Não é uma regra. Não é uma regra. Não, às vezes tem pessoas que você tem que entender o hábito e o estilo de vida da pessoa. É igual a cultura, né? Tem gente que tem uma cultura, eu não posso chegar pra você, Renata, olha, eu como tipo um tipo de comida que você ama comer, sempre comeu. Não, agora você não vai mais comer. Não, a gente pode até diminuir às vezes o que você vai comer, mas a gente pode estar colocando no planejamento alimentar aquele tipo de comida, né? Gente, olha só, é muita história pra contar. dá pra ficar Eles vão aqui ter que vários voltar cada episódios. vez que voltar nos Estados Unidos. Vai ter que fazer número 2, número 3, número 4. Porque assim, ó, a gente tem muita pergunta pra fazer. Mas agora a gente vai começar com um bate-bola. Vamos fazer um bate-bola com vocês. Um responde um responde outro. Amanda, você vai com ele, eu vou com ela. Vamos se dividir aqui. Então vai, o João começa, Amanda. Esses bate-bola. Vamos lá. Qual suplemento não falta na sua... Você não pode falar de ninguém, mas na sua suplementação. O que não falta? Qual o seu suplemento que não falta? só? Não. O que você considera importante? O mais importante hoje, eu acredito, seja o whey protein. Nossa, eu ia falar É isso. mesmo? O whey protein. Porque o whey protein ele é composto de uma proporção necessária que a gente tem de quantidade de proteína, isso dá um balanço no dia, ok? Fora os outros componentes que a gente chama bioativos que tem nele. Juro, eu tô passada. Lactoferrina, Nossa, eu vou voltar a tomar o meu whey glutamina. amanhã. Eu também não fico sem. São os, Não fica. Todo, é Mesmo nosso se café da você manhã. não vai Nosso- treinar. Mas, João, Mesmo eu, se por eu não exemplo, for eu passo treinar. mal. É seu Eu café não da gosto. manhã? Ou é meu O café da shakezinho. manhã, Depende, ou à noite, depende, ou à que tarde. acontece? Eu sempre tomo. Pelo menos uma vez por dia você Pelo toma. menos. Hoje não, hoje Ia ser a mesma resposta que a dele. E o que acontece? A gente sabe que a gente usa muitos É. anos, a gente sabe que, por exemplo, a gente não ficou doente.
pandemia. Não. A gente não ficou doente. São os componentes para a imunologia. Graças a Deus, olha, a gente, Papai do Céu abençoou com muitos pacientes. Nós, pelo perfil de paciente, nós não perdemos nenhum Não. paciente. Não. Olha Se eu que falar isso para bênção. vocês, acredito. Ai, Teve glória um a Deus, né? Não. Aí, Foi. antigamente falavam que vitamina D oral era hepatotóxica. Também eu fui. Sim, onde é que tem isso? Não tem nada É. escrito disso. A gente faz injetável, que é uma via de absorção muito melhor. Todos os nossos pacientes controlados, e a gente ampliou isso para o paciente e para a família. Ah, teve Covid, toma aqui, para a família toda. Esse é o nosso protocolo que a gente fez. Um protocolo básico que dá para ser usado para todo mundo, onde repõe vitamina D, zinco, magnésio, aquele composto básico, um whey protein, um probiótico e a cúrcuma, o curry, que é um anti-inflamatório natural. Agora, o principal whey. Mas aí a gente... É um conjunto. Não é só Entendi. é uma alimentação saudável, é atividade Atividade física. física. Vocês fazem que vai te atividade ajudar. física diariamente? Diário. Come Faz besteira? diariamente. Pode comer besteira. Se você está saudável, se o seu sistema de desintoxicação do seu organismo está funcionando bem, não tem problema você comer uma besteira. Quando eu viajo, a Jo sabe, quando eu viajo eu como meu doce que eu gosto. Claro. Eu como. Porque você é equilibrada, né? Sim, não tem problema algum, entendeu? Agora, eu não vou ficar comendo doce todo dia. Agora eu quero viajar, quero comer umas coisas diferentes, quero comer os pratos da cultura do país. Eu vou comer. É o equilíbrio. Exatamente. É. O primeiro hábito que você faz quando você acorda? O primeiro hábito que eu faço? Escovar os dentes. Escovar os dentes? Eu levanto e vou escovar os dentes. Escovar os dentes. É. Tua vez. Você tem o hábito de leitura? Tem. Qual o seu livro de cabeceira hoje? Hoje eu tô lendo o Think Big, do Wagner Nolasco, que é um brasileiro que já está aqui nos Estados Unidos há um tempão. Ele nos agraciou com esse livro. Ai, que legal. Ele e mais alguns outros amigos que fizeram um best-seller. Ai, que legal. Que legal. Tô lendo isso. Se você pudesse ter um superpoder por 24 horas, qual você teria? Cura. Cura. É. Curar as pessoas? É. Vai, Amanda. O que é mais importante para você quando você vai fazer seu prato? Um nutriente que também não falta. A carne vermelha. Eu sou fissurado. É questão até de sangue. Eu adoro carne vermelha. Aí quando eu vou na carne vermelha. E você faz a carne pra ele em casa e não come? Não. Não. E você sente o cheiro e não come? Não gosta. E eu sou não neto tenho. de Não italiano. sou. Minha avó fazia um macarrão em casa, fresco. Nossa. Então eu gosto da... Aí eu falo, João, você come macarrão? Não. Porque como eu fui acostumado com aquele, agora aqui nos Estados Unidos, a gente foi almoçar agora. Nesse aqui é italiano e tem a massa fresca. Vou nessa massa fresca. Essa parte. Ele, né? Porque ele não se alimentava bem, não. Não. Evoluiu. Vocês estão casados há quanto tempo? 13 anos. 13 anos de maio, 13 anos. E você já era nutricionista quando você casou com ele? Já eram na área da saúde, ambos? Já, já. Eu comecei a trabalhar com ele. Com a gente começou. Mas eu já conhecia o João há um tempo. De família, né? Vocês se parecem um pouco, inclusive. Meu tio. Meu tio foi pediatra dela. Outro dia meu tio deu a ficha dela pra mãe. Não Toma aqui. acredito. Meu tio foi pediatra. Que mundo dela. pequeno. Mundo... E vocês são do mesmo bairro? No Rio de Janeiro? Éramos mesmo. Porque o João, ele nunca gostou, assim, de fazer refeição. Ele sempre gostou de beliscar. Então, assim, o que tiver em casa... Ele belisca. Mas agora sim, o Mas belisco aí, o quê? Mas isso vem da família dele, família. é hábito da família dele. Mas hoje eu entendeu? belisco assim, um nut, um damasco. Eu gosto Que não dessa tem coisa. nada. Agora porque não. Pouquinho nervosa. Não tem carne. Não tem carne. Compra, Então né? você faz o churrasco em casa. Faço. O churrasco tá garantido quando a gente for pro Brasil. O churrasco está garantido. Então tá a gente tudo vai lá. E o whey protein também. Ai, Menu degustação. eu Você vou vai tentar. encontrar. Eu vou tentar. Um Juro que você eu vou vai trocar de encontrar. marca, eu vou Um vai tentar. encontrar. Porque eu Aquela não história consigo. de que ganhou pelo estômago com ele não foi assim. Não, não colou. Não colou. Não deu pra colar esse. Meu marido me ganhou pelo Não é estômago. que eu sou má, ela tira tudo. Não é isso. Eles comem, só em casa que não. Agora, um suplemento para desinflamar o organismo. A Olha, dica de milhões agora. pra Pelo gente amor, porque encerrar todo mundo nosso vive podcast. inflamado. Olha, Um a gente suplemento vive- que a gente pode comprar aqui nos Estados Unidos. Ou no Brasil, A gente está vivendo um problema de doenças insidiosas, assim, que são latentes, que inflamam o organismo, que dão exatamente
as chamadas, o infarto agudo, o stroke, o AVC, isso não é agudo. Isso já está vindo se instalando desde que a gente está vivendo. Então a gente teria que mudar essa consciência. Agora, os principais que causam isso é a inflamação da gordura visceral e principalmente a esteatose hepática. Então, como dica principal, que está muito em voga, é o curry, a cúrcuma, os curcuminoides. Que vende, E agora a tem gente viu bastante e vende aqui suplemento. bastante Aqui agora. vende ela tem in natura. Tem natura e tem Você cápsula. compra ela lá Muito no bom. mercado, vai colocar na sopa. E outra dica que a gente viu um produto agora maravilhoso, que a gente faz isso formulado, que é o NAC, que é NAC. N-acetilcisteína Eu vi com você postando silimarina. ontem. Silimarina. Com É maravilhoso? É ótimo. Maravilhoso. Vou comprar. Tem estudos até da silimarina, Para desintoxicação. É mesmo. até Eu vi contra você câncer. postando maravilhoso. ontem. Uau. Então, para você ver essa relação dessas doenças crônicas inflamatórias, que a gente não vê, não enxerga, não dá febre, não dá nada agudo, que influenciam até em doenças de câncer. Vocês fazem atendimento online também? Fazemos. Agora, a pandemia também Trouxe isso, né? trouxe É. isso. Porque A gente ficou tem muitos inevitável. pacientes daqui. Dos Estados tem Unidos? paciente. Aham. Que E legal. tem até atleta Que legal. que luta aqui, que veio, ficou radicalizado aqui, jogador. E aí, quando vão pro Brasil, vão lá fazer a Vão, pressão. vão, Que é E bom, o né? paciente que não consegue ir ao Brasil? Não, a gente faz online. Faz Dá online, pra ele fazer faz online, exame aqui. Faz o recordatório, esse paciente, a nossa logística, ele preenche uma ficha de anamnese que nos direciona para facilitar a questão visual nossa, né, da pessoa estar direcionando o que quer, o que não quer, qual tipo de paciente, identificação, isso é muito importante. E os exames a gente pede sempre complementar. Dá Sim, para fazer aqui. Né? sim. Não não é tão amplo igual a gente faz no Brasil. Sim. Eu falo, vocês estão do lado da tecnologia, mas às vezes o médico aqui tem medo do paciente, Tem, umas é. coisas, não tem esse relacionamento Tudo que a negócio gente do tem. processo. Não é humanizado. É o processo, É, não é humanizado. Não é humanizado. E hoje em é dia tem que automático. ser. É automático aqui. Eu falo que aqui o sistema é bruto. É. Entendeu? É. Eu fui fazer uma mamografia, eu saí chorando. A mulher foi tão grossa comigo. Não respira, você tá sem máscara. Eu falei, mas ninguém me mandou botar máscara. Tá respirando forte? Eu falei, eu tô nervosa, é minha primeira vez. Para de respirar. Minha senhora, eu não vou parar de respirar. Eu vou morrer se eu Minha senhora, não tem como. Juro, eu muito saí louco. chorando. O sistema é bruto, entendeu? Não tem como mas os médicos isso não é brasileiros. humanizado, né? Você precisa conhecer seu paciente. Isso acabou, né? De você chegar, receitinha aqui, toma, Toma, tchau. Não tem como ser assim. E até porque a gente fala, né? Hoje, uma das coisas, depois também da pandemia que a gente aprendeu, uma das doenças que mais assolam a todos é a doença mental. E a pessoa que tem doença mental, ela tem uma ressonância, uma tomografia de um cérebro igual da doença que não tem. Porque a doença do pensamento envolve outros quesitos que não é nada orgânico, físico. A pessoa não tem um cérebro defeituoso, mas ela está pensando de maneira que, entre aspas, né, tá dando um bug na parte elétrica. E aí a gente tem que entender o que está acontecendo. É. Então agora vocês vão deixar o arroba. Gente, você viu que a gente já envolveu no papo de novo. A gente tem papo de novo pra ficar. A gente não vai sair daqui. A gente não sai daqui nunca. É. Mas agora deixa o arroba, o site, fala todos aonde a gente consegue encontrar vocês, qualquer lugar do mundo. Ah, não, vai falar? Vai. O meu arroba é Dr. João Branco Oficial. A gente tem também o site e o Insta da nossa clínica, HE Performance, que fica no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E É arroba Clínica HE Performance. E o seu, Rê, qual é? Meu é arroba Renata Branco Nutri. Gente, foi incrível esse papo. foi muito bom, Eu gente. adorei. Foi Muito obrigada por muito vocês bom tirarem mesmo. um tempinho das férias de vocês e passarem por Ah, aqui. que isso, gente. Mas não vai sair daqui sem antes cantar não a acredito. música da Loura, da minha Vamos. Xuxa. Tem que dar pro João também. O João tem que cantar. A gente vai ficar só aqui assim, ó, tipo a quinta. Mas quando fala de Xuxa, eu lembro do Serginho Malandro, do Didi, eu vou ficar aqui só com o Gugu Iaié, Gugu Iaié, você que canta. Você que canta, você Não, é a Juninho. loira, você que canta. Você é a Xuxa você é do rolê Xuxa. agora. A nossa Xuxa Qual do vai rolê. ser a sua Qual vai ser a música? sua música? Um back, não? Vai ter depois. O Beck a gente vai ficar aqui Agora dando é atrás. gente, Você começa, a gente dança e começa Hoje eu tô de a cantar. Paquita, Eu você tá fico de de Xuxa, ele tá Ele de vai ficar... Gugu. Pra começar, que eu não lembro. Vai, Escolhe você uma que música. manda, escolhe a música que a gente te ajuda. Eu que vou. Olha a minha voz, gente. Vai, Tá tudo bem, a gente te ajuda. A gente vai te ajudar. Bora. Xuxa. Xuxa, te pra- amo. Xuxa, te amo. Xuxa me ama. Bora, vai. Vamos lá. 3, 2, 1, libera, DJ! Ah, não acredito. Vai. Ai, meu Deus.
Lua de cristal que me faz sonhar, faz a minha estrela que eu já sei brilhar. Piscite. Alô, Piscite. Esses foram os doutores, João e doutora Renata. Muito obrigada. Muito obrigada.